Olá pessoal, tudo bem? Nessa aula nós vamos corrigir alguns exercícios, né? Da lista 4 e 5, tá, gente? Eu separei dois exercícios aqui, o exercício 6 da lista 4 e o exercício de número 6 também da lista 5, né? E eu quero resolver com vocês aqui esses dois exercícios aqui no Portugal, tá? E eu acredito que a resolução desses dois exercícios com certeza vai ajudar vocês aí nos demais, tá? Eu não vou resolver esse exercício no C++, tá, pessoal? Porque eu não quero que o vídeo fique muito longo, tá? Mas como vocês estão observando aqui, né, nas aulas, para que você possa depois transcrever esse exercício para o C++ depois, é uma tarefa tranquila, né, sem muitas dificuldades, tá? Então a ideia desse exercício é resolver aqui com vocês no Portugal, tá? Depois, para transcrever para C++, né, é basicamente utilizar a mesma lógica, só que mudando um pouco a sintaxe, né? Então vamos lá. Nós vamos falar então, gente, vamos começar então com esse primeiro exercício aqui, que é o exercício de número... Essa aqui é a lista... Não, vamos começar com a lista 4, o exercício 6, tá? A lista 4, exercício 6, vou até deixar o meu Portugal aqui já aberto. Ela diz o seguinte, né? Nós temos que criar aqui um software, né? Temos que criar aqui um programinha para poder calcular o fatorial, né? Só que antes de mais nada, né, pessoal, é importante que nós venhamos a entender primeiramente o que é o fatorial, né? Matematicamente falando, e depois que nós entendermos, né, o que significa um fatorial dentro do contexto da matemática, aí sim que nós vamos partir para o desenvolvimento aí no Portugal, tá? Então olha só, tem um exemplo aqui, um fatorial de 5, né, gente? O que é um fatorial? Fatorial eu vou comentar com vocês aqui o significado fatorial dentro de um exemplo, né, que eu acho que é o mais sensato aí para vocês poderem assimilar, tá? Então, olha só, o fatorial de 5 fatorial seria o quê? Seria a mesma coisa que 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Então, se eu multiplicar aqui, por exemplo, 5 vezes 4, né, eu vou resultar em 20. Aí 20 multiplica por 3, que daria 60, que multiplica por 2, que daria 120, que multiplica por 1, que daria 120. Né? Então a ideia de um fatorial seria isso. Ah, professor, se fosse fatorial de 3, por exemplo, né? Vamos colocar aqui 3 fatorial, né? O simples exclamação em matemática seria fatorial. Então seria a mesma coisa que 3 vezes 2 vezes 1, né? A gente sempre para no 1, tá? Então seria o quê? 3 vezes 2 que dá 6, 6 vezes 1 que dá 6, né? Então eu sempre vou ter que multiplicar 3 vezes 2 que dá 6 e o resultado eu multiplico pelo último número aqui, que no caso que é 1, né, que vai resultar em 6. Então, o fatorial é basicamente você sair fazendo uma multiplicação, né, pelo sequencial desse número, tá? Sempre em ordem decrescente para poder facilitar os cálculos aí, tá bom? Então olha só, primeira coisa, gente, a gente precisa entender como que a gente vai resolver esse problema aí em programação, tá? Eu tenho 3 laços de repetição, né, que nós estudamos até o presente momento. Um é o laço de repetição para, o outro é o laço de repetição enquanto e o outro faça enquanto, né? Neste caso, gente, qual seria o melhor laço de repetição para que eu possa estar utilizando aqui nesse exercício, né? Seria melhor o enquanto, faça enquanto ou para, né? Para que você possa escolher o laço de repetição correto, primeiro é necessário você analisar algumas coisas, né? Como por exemplo, a quantidade de vezes, aliás, eu sei qual é a quantidade de vezes que eu devo repetir uma determinada rotina no meu código, ou seja, na minha programação. Então a primeira pergunta, né, que vem à tona aí é a quantidade de vezes que eu vou ter que repetir. Eu sei quantas vezes eu vou necessitar repetir aí a programação, né, ou seja, uma determinada rotina. Nesse caso, olha só, se eu pegar o fatorial de 3, eu sei que eu tenho que fazer uma multiplicação de 3 por 2,
e o resultado eu tenho que multiplicar por 1. Né? Então, nesse caso, eu já sei, basicamente, quantas vezes, né, eu vou ter que repetir minha programação aí. Então, baseado nessa ideia, nessa análise, né, pessoal, eu acredito que o melhor laço de repetição para ser utilizado aqui é o para. Não que nos demais laços de repetição você não consiga resolver esse exercício. Consegue sim, tá? Você consegue resolver sem problema algum, né, esse exercício com qualquer um desses laços de repetição. No entanto, qual seria o mais adequado? Qual desses laços aí que facilitaria a minha vida, né? Qual desses laços que tornaria a minha tarefa um pouco mais fácil? Bom, na minha concepção aqui, seria o laço de repetição para, justamente porque eu sei quantas vezes, né, eu vou repetir, né, essa programação, tá? Então, olha só, eu estou imaginando a seguinte hipótese: eu vou vou criar uma variável aqui chamada auxiliar, tá? Nesse momento, gente, eu só estou fazendo análise, tá? Não estou programando, não. Vou criar aqui criar uma variável chamada auxiliar e vou inicializá-la com 1, tá? Agora imagina só, se eu colocasse um laço de repetição para que ele pudesse repetir, né, a quantidade de vezes que eu coloco aqui no fatorial. Então, por exemplo, 3. Então, o meu for, por exemplo, vai até 3. Aí, olha só que legal. Ele começa com 3. Então, vamos lá. Se eu pegasse aqui, por exemplo, o meu i, né? O meu i vai valer 3, 2 e 1, né? Então, vamos imaginar que o meu for, eu venha começar ele com 3 e vá até 1, tá? Ou seja, seria um for decrescente aqui. Então, vamos lá. Eu vou pegar a minha variável auxiliar e vou multiplicá-la, né? Sei lá, pelo valor do i, por exemplo. Será que daria certo esse resultado aqui, né? Será que ele daria certo? Aliás, vamos mudar o nome dessa variável aqui para ficar melhor. Vou colocar aqui fatorial, o nome da variável, tá? Acho que é melhor fatorial, tá? Fatorial. Se eu colocasse, por exemplo, fatorial vezes i, né? Colocasse algo desse tipo aqui. Fatorial recebe fatorial vezes i, tá? Vamos tentar analisar aqui comigo. Vamos imaginar que o meu fatorial eu comecei com 1, certo? Então o meu i nesse momento, i é igual a 3, tá? Vai ser um for decrescente aqui. Então olha só, fatorial recebe 1. Então eu inicializei meu i com 3. Fatorial igual a fatorial vezes i, tá? Então olha só, fatorial vale 1, né? Então seria fatorial recebe fatorial, que no caso inicializou com 1, que multiplica o i, que vale 3. Então fatorial aqui passa a valer 3 nesse momento, né? Então após essa multiplicação ele passa a valer 3. O meu i decrementa, né? Porque é um for ao contrário, ou seja, ao invés de eu estar fazendo alguma coisa crescente, eu estou fazendo decrescente. Então o meu i passa a valer 2, né? Fatorial recebe. Quanto que vale fatorial? O fatorial ele vale, tá valendo 3, né? Então se eu colocar aqui, ele está valendo 3 pela minha última multiplicação, agora ele vai multiplicar o i, que no caso aqui é 2, né? Então 3 vezes 2, o resultado aqui vai dar 6. O meu fatorial vai receber 6. O meu i vai decrementar, como eu falei para vocês. Ele vai de 3 até 1, né? Então ele vai chegar no 1, que é o último valor dele. Então o i recebe 1. Fatorial recebe, né, o meu último valor de fatorial aqui, certo? Que seria 6, multiplica por 1, tá? Resultado aqui vai dar 6. Nesse momento aqui eu percebi que parece que o meu cálculo deu certo. Concorda comigo? Né? Parece que o meu cálculo deu certo. Então, eu acredito, né, que uma forma fácil de se resolver esse exercício aqui, primeira coisa é você colocar um for, né, gente? Um for decrescente, né? Eu vou colocar aqui, entre aspas, né? Um para, só que seria decrescente, tá? Seria uma espécie de um par decrescente. Então, vou inicializar uma variável fatorial com 1, certo? Uma variável lá em cima. E começa o meu for decrescente. Então, ele começa, por exemplo, com 3, que aqui eu estou querendo calcular
o valor de fatorial, né? Então ele começa com 3, depois ele vai para 2, depois ele vai para 1. E a ideia aqui seria o quê? Fatorial recebe fatorial vezes i. É aquela mesma ideia do somatório, né? Soma igual a soma mais 1, por exemplo, né? Eu sempre pego o valor anterior da minha variável e o utilizo novamente no cálculo, né? Então, pela concepção, ou seja, pela ideia que eu acabei de analisar aqui, ou seja, pela minha ideia que eu acabei de debater aqui com vocês, né? Aparentemente parece que vai resolver o problema, tá? Então eu vou usar um para decrescente, então ele vai começar com o número do fatorial, né? Nesse caso aqui, por exemplo, seria 3, tá? Então ele começa com o número do fatorial, inicializa uma variável fatorial com 1. Por que eu não posso inicializar com 0, por exemplo? Senão todo o resultado aqui seria 0, né, gente? Então o resultado sempre seria 0. Então eu jogo com 1 porque o número 1 eu sei que não vai influenciar, né, no resultado final. Sempre vai manter o mesmo. E aqui, pelo que eu analisei, né, quando o meu i ficar decrementando aqui, ele vai fazer a multiplicação certa, tá? Se eu quiser, por exemplo, fazer mais um teste para ver se vai dar certo, né, pessoal? Eu posso olhar aqui, por exemplo, 5 fatorial seria 120, né? Como a gente analisou aqui, ó, 5 fatorial seria 120. Então, por exemplo, se eu pegar essa mesma ideia aqui, vou jogar aqui para baixo, tá? Se eu colocar aqui, por exemplo, 5 fatorial, né? Eu vou pegar a mesma ideia aqui. Seria 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, né? Resultado que a gente tinha visto que era 120, né? Então, olha só. A minha variável fatorial vai começar com 1, né? Minha variável fatorial vai começar sempre com 1. E olha lá. Quando o meu i for valer 5, né? O que ele vai fazer? Ele vai fazer fatorial, recebe fatorial vezes i, certo? Então o que ele vai receber aqui? Ele vai receber o 1 do fatorial, ou perdão, gente, vezes i, né? 1 do fatorial que multiplica o 5 do meu i, né? No caso aqui daria 5, certo? Aí aqui ele vai embora, né? Meu i passa a valer 4 nesse momento. Então fatorial recebe o quê? O valor anterior, né? Seria no caso aqui 5, que multiplica o meu i, que vale 4. O resultado aqui vai dar 20, né? Meu i decrementa e eu continuo aqui o cálculo, né? Meu i nesse momento passa a valer 3. Então meu último resultado de fatorial, que no caso é 20, né? 20, que multiplica o i, que é 3. Nesse caso aqui vai dar 60, né? Meu i decrementa, então ele vai passar agora a valer 2, né? Então ele pega o último resultado aqui do fatorial, que no caso aqui é 60, né? Multiplica pelo meu i, que vale 2, né? Então 60 vezes 2 daria 120. E o meu i aqui chega no último valor dele, que é 1, né? 1, então seria o que? 120 seria o meu último valor, né? Vezes 1. No caso aqui daria 120, tá? Eu vou forçar o meu laço de repetição aqui a decrementar, por exemplo, de 5 até 1, tá? Então ele vai parar aqui automaticamente no 1. Bom, pela análise que a gente acabou de fazer aqui, aparentemente funcionou também por fatorial de 5, tá? Então tá tranquilo. A ideia seria essa mesmo. Agora, pessoal, tem alguns casos especiais, né, no fatorial, que é o caso, por exemplo, do número 1, né? Fatorial de 1 vai ser 1. E fatorial de 0 também vai ser 1, né? Esses são os casos especiais aí. Fatorial de 1 vai ser 1, fatorial de 0 vai ser 1 também. Então tem que aplicar aqui, pessoal, uma regra, uma estrutura condicional para discernir, né? Se o usuário porventura digitar algum valor, né, de 1 ou 0, então ele vai classificar o fatorial como um resultado como 1, né? Agora, se ele digitou qualquer outro valor diferente de 1 ou 0, aí a gente segue essa regra aqui, seguindo, né, essa receitinha de bolo, tá? Então acho que a primeira coisa a ser feita aí, nesse momento, né, gente, é justamente colocar uma estrutura condicional para poder verificar se o usuário digitou o número 1 ou digitou o número 0, tá?
Então vamos lá, mão na massa, né? Vou criar aqui uma variável chamada de inteiro, né? Chamada fatorial, tá? Ela vai inicializar com 1, certo? E aqui eu vou pedir para o usuário, né? Digite um número que você deseja calcular o fatorial. Então a primeira coisa que eu vou pedir para o usuário é solicitar para ele, né, um número que ele deseja fazer o cálculo do fatorial, tá? Depois eu vou ler esse número e vou colocar ele, né? Vou criar uma outra variável aqui. Eu vou armazenar ele aqui, gente, como... Acho que eu vou armazenar como... Eu vou mudar o nome, tá, pessoal? Vou mudar o nome. Resultado fatorial e fatorial, tá? Então o número que o usuário digitar aqui, eu vou armazenar esse número em fatorial. Vou criar uma outra variável i aqui para a gente poder utilizar no laço de repetição, tá? Bom, agora é o seguinte, eu preciso perguntar, né? O número que o usuário digitou, ele é maior, por exemplo, posso colocar assim, né? Ele é maior ou igual a 0 e o número que ele digitou aqui é menor igual a 1, por exemplo, né? Se porventura ele tiver, né, um número entre 0 e 1, ou seja, maior ou igual a 0, né? Pode ser 0 ou 1, por exemplo, e menor ou igual a 1, né? Ou seja, ele tem que estar dentro desse intervalo aqui, né? Que seria entre 0 e 1. Bom, se ele digitou, né, um número entre 0 e 1, né? Esse maior igual e menor igual a 1, né, pessoal? Seria, obviamente, uma condição aqui, né, para forçar, ou seja, para classificar, ou, aliás, para testar, né, se o usuário digitou 0 ou 1, tá? Então, se ele digitou 0 ou 1 aqui, logo de cara eu já vou escrever o resultado aqui na tela, né? Porque eu já sei o resultado desse fatorial. Então, já vou colocar aqui de cara assim, ó. Vou colocar assim, ó, fatorial. Primeiro eu vou mostrar a variável, né? Depois eu vou mostrar uma exclamação igual, neste caso aqui seria 1, né? Então o resultado aqui que eu vou mostrar, gente, bom, se ele digitou 0 ou digitou 1, automaticamente aqui o resultado vai ser 1, né? Então olha só, ele digitou 1, fatorial de 1 é 1, 1 fatorial é igual a 1. Eu vou pular uma linha para ficar bonito, tá? Só para dar um charme aqui no programa, tá bom? Vou pular uma linhazinha. Então se ele digitou 0, por exemplo, né? 0 fatorial é 1. E vou pular uma linha aqui também para ficar bonito, né? Se ele digitou 1 fatorial igual a 1. Agora, se ele não cai nessa condição aqui, né, gente, ele vai cair em outra condição, que seria o senão. Aí, agora sim, é o momento em que eu tenho que fazer esse cálculo, né, gente? Então, como que eu vou fazer esse cálculo? Eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou pegar o laço de repetição para, por exemplo, vou usar a minha variável i, né, como contador aí. Então, meu i começa com fatorial, né? Fatorial. Por quê? Porque, por exemplo, se ele digitou 5, né, o fatorial 5 seria 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, certo? Então, se ele digitou 3, seria 3 vezes 2 vezes 1, né? Então, esse meu laço de repetição aqui, ele tem que começar com o número, né, que o usuário quer calcular o fatorial, e ele tem que ir até 1, né? Bom, se ele tem que ir até 1, ele tem que ser... vou colocar aqui, pessoal, maior ou igual a 1, por exemplo, né? Ou maior do que 1. Vamos testar com maior do que 1,
tá? Vamos ver o que ele vai respeitar aqui, maior do que 1. Porque ele começa com 5, 5, 4, 3, 2, 2 é maior que 1, então vai para 1. Maior que 1 vai dar certo, tá? Só que ele agora vai ser I menos menos, né? Por que I menos menos, professor? Porque ele vai decrementar, tá? Então a lógica que eu estou utilizando aqui é uma lógica totalmente inversa, né, ao laço de repetição para que vocês estudaram nas outras aulas, né, gente? Porque nesse momento aqui eu estou considerando, né, que ele começa com 5 e ele vai decrementando de 1 em 1 e vai chegar até 1. Por isso que eu coloquei I maior do que 1, tá? Se você quiser colocar aqui para testar um escreva, né, e jogar aqui o I mais o barra N, né, só para ver se vai dar certo, vocês podem fazer esse teste que eu fiz aqui, para imprimir o valor de I. Então 5 fatorial, olha só, 5, 4, 3, 2, está faltando o 1, né? Então vamos colocar maior ou igual a 1, olha só. Agora sim, ó, ficou legal, tá vendo? 5, 4, 3, 2, 1, certo? Então nesse momento aqui, a gente percebeu que essa estrutura aqui, né, desse laço de repetição para, ela respeitou exatamente o que a gente quer. A gente quer fazer 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1, ou seja, tá certinho, faltou só um igual aqui, tá? Vou colocar um escreva aqui para pular linha, né, antes de começar o laço de repetição para, só para ele ficar mais atraente aqui no código, tá? Então ele digitou 5, né? Então lá, ficou 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1, tá? Então olha só, o que eu pretendo fazer. Eu vou colocar um barra N aqui, e aqui na frente eu vou colocar fatorial, certo? E vou colocar uma exclamação. E vou colocar um igual também. Olha só o que vai acontecer. Se eu digitar, colocar um igual, opa, eu vou imprimir essa estrutura aqui nesse momento, tá? Então, se eu digitar 5, por exemplo, né, ele vai colocar 5 fatorial, que é igual, né? Vou colocar um espaço aqui. 5 fatorial, que é igual a 5 vezes 4. Eu vou tirar aqui, pessoal, esse barra N para vocês verem o que vai acontecer, ó. Se eu digitar 5, olha lá, 5 fatorial, que é igual a 5 vezes 4 vezes 3. Ou seja, eu tenho que melhorar um pouquinho a formatação aqui, né? E vou colocar um escreva aqui também, para poder pular uma linha no final aqui da frase, para não ficar feio, né? Então, olha só, 5, aí, agora ficou bonito. Só que seria legal colocar aqui, né, gente, 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, né? Como é que eu faço isso? Então, estou imprimindo o I, então vou colocar aqui na frente um X, ó. Vou colocar aqui na frente um X, espaço X. Olha só o que vai acontecer. 5, olha lá, 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, né? Faltou um espaço aqui. Então a gente tem que ir formatando, né, esse camarada aqui até ficar do nosso gosto, certo? Então ele está imprimindo o I aqui na frente um X, ó. 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Esse X, esse último X aqui eu não gostei dele, tá? Por que eu não gostei dele? Porque ele aqui teria que ser o igual, né? Então olha só, se eu colocar um C aqui dizendo o seguinte, né, só vou fazer isso se o meu I for maior do que 1, ou seja, para ele não imprimir esse último X, ó. Então vamos lá, 5, ó, 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, né? Então nesse momento aqui, ó, olha só, gente, se eu colocar maior ou igual a 1, vamos ver o que ele faz. Eu acho que ele vai manter o X, manteve o X, né? Então esse C aqui não funcionou, tá? Então teria que ter uma forma aqui, né, pessoal, pra gente poder não imprimir esse último X aqui, tá? Então o que seria interessante? Seria interessante eu fazer a seguinte estrutura, tá? Primeiro eu vou colocar para imprimir o I, somente o I da forma como eu estava fazendo antes, tá vendo? 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Logo em seguida eu vou colocar para imprimir o X, só que nesse X aqui eu vou colocar a condição: se o meu I for maior do que 1, tá? Vamos ver se vai funcionar. 5 fatorial, olha lá, funcionou perfeitamente, ó. Então o que acontece? O I eu vou imprimir
em todos os ciclos aqui desse laço repetição para, tá? Então meu i ele vai ser impresso em todos os ciclos aqui desse laço repetição para. Agora esse x espaço, né, gente, só para representar aqui o vezes da matemática, ele tem uma condição, né? Então ele vai imprimir enquanto o i for maior do que 1, tá? Então na hora que o i chegar aqui em 2, ó, o que ele vai fazer? No i vale 2, né? Então ele imprime o 2, imprime o x, né? Decrementa 1, o i passa a valer 1. Então imprime o 1, aí x, 1 é maior que 1? Não é, então ele não imprime, tá? Então com essa estrutura que eu acabei de montar aqui, ao qual vocês estão visualizando, né? Eu consigo fazer a formatação dessa forma aqui, tá? Que vocês estão observando. E no final, né, pessoal, eu vou colocar um igual, né? Aqui no escrevo final, justamente para aparecer o igual aqui pra gente, tá? Vou colocar aqui um espaço. Ó, fatorial de 6, aí. Então nesse momento aqui, é aqui que eu vou colocar a resposta, tá? Então, tá vendo que esse escrevo aqui seria esse igual, né? Ou seja, é aqui dentro dessa função escreva, aonde eu vou colocar o resultado do fatorial. Nesse momento aqui, o que eu fiz, né, basicamente, foi somente formatar, né, a resposta, tá? Porque eu quero que a resposta apareça dessa forma, assim, ó, bonitinho, tá? Então eu quero formatar a resposta, tá? Então, nesse momento, eu preciso fazer o cálculo. Como é que eu faço o cálculo, né? Por essa análise aqui no bloco de notas, né, o qual nós tínhamos feito a análise, né? Eu tinha calculado que seria o fatorial recebe fatorial vezes i. Então, nesse caso aqui, eu estou trabalhando com uma variável chamada resultado fatorial, né? Então, resultado fatorial vai receber o que? Resultado fatorial multiplicado pelo i, tá? Eu só mudei o nome das variáveis aqui, gente, porque essa fatorial é um número, né, que o usuário quer que o software, né, faça o cálculo do fatorial. Então essa variável fatorial aqui é aquela variável que vai armazenar o número que o usuário quer calcular o fatorial, tá? E o resultado fatorial, né, é essa variável que vai entrar aqui, né? Então aqui seria resultado fatorial, tá? Então só vou mudar aqui para resultado fatorial, aqui, certo? O meu i, né, seria o meu fatorial propriamente dito, tá? Aliás, o fatorial seria o meu fatorial propriamente dito, né? Meu i vai decrementando aí até eu chegar no valor 1, e no valor 1 eu paro de fazer os cálculos, né? Aí, então nesse momento aqui seria resultado fatorial, tá? E por último, né, pessoal, eu tenho que mostrar o resultado aqui na tela, tá? Então eu vou mostrar aqui o resultado fatorial, ou seja, o resultado do cálculo. Vamos testar? Sim. Olha lá, 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 daria 120. Vou colocar aqui 3, ó. 3 fatorial é 3 vezes 2 vezes 1, que daria 6. Se porventura eu digitar 1, 1 fatorial é igual a 1. Se eu digitar, por exemplo, 0, 0 fatorial seria 1, né? Se eu digitar aqui, por exemplo, 9, né? Olha lá. Seria 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. E daria 362.880, né? A gente multiplicar, ó, 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. 362.880. Ou seja, né, gente, está funcionando perfeitamente aqui o nosso cálculo do fatorial, tá? Basicamente, pessoal, é esse, né? A ideia, né, seria exatamente essa, tá? Agora, para transcrever isso daqui para o C++, né, gente, vocês vão utilizar da mesma lógica, a mesma estrutura, tá? A mesma ideia. Aqui, o que vai mudar é onde é C vai ser if, vai ter algumas particularidades lá na função escreva, que no caso do C++ é o printf, né? E tem aí você tem que trabalhar com %d e assim por diante, tá? Mas a grosso modo, né, gente, se vocês têm condições, né,
de transcrever esse código para o C++. Se tiver alguma dúvida, vocês falam comigo, mas com a base que vocês já têm até o presente momento, né, vocês já têm condição de transcrever esse código para o C++, tá? O exercício fatorial é esse, que é o exercício 6 da lista 4. E em relação ao exercício, eu tinha prometido aqui para vocês, o exercício de número 6 da lista 5, né? A lista 5, né, gente, eu tô resolvendo aqui um programinha para calcular a resistência equivalente de um circuito elétrico em paralelo, tá? Esse exercício é bem interessante, porque é o seguinte: a primeira coisa que você precisa entender é essa fórmula aqui, né? A resistência equivalente, né, gente, ela é calculada da seguinte forma, né? 1 sobre a resistência equivalente, né, que é esse cara aqui, é igual a 1 sobre R1, então o usuário vai digitar o valor de R1, a 1 sobre R2, então o usuário vai digitar o valor de R2, mais 1 sobre R3, mais 1 sobre R4 e assim por diante, até Rn. O que seria o Rn, pessoal? Ou seja, você não sabe quantas vezes, né, que o usuário vai digitar o valor, né? Você não tem noção de quantas vezes ele vai digitar. Então a gente coloca Rn, por quê? Porque pode ser que o usuário queira calcular a resistência equivalente de 10 resistores, ou pode ser que o usuário queira calcular a resistência equivalente de 2 resistores, 3 resistores, você não sabe, tá? Então, a sua aplicação, né, gente, tem que ter algum mecanismo, certo? Sua aplicação tem que ter alguma inteligência para poder fazer os cálculos independente da quantidade de resistores, tá? Sua aplicação tem que ter inteligência para discernir isso aí. Então, gente, o que a gente imagina, né? A gente imagina o seguinte: pô, tem um somatório, então eu vou ter que ficar pedindo para o usuário digitar N valores de resistores, né? Eu não sei quantos resistores são, o usuário que vai definir. Então, só de imaginar, né, essa seguinte hipótese, né, que você vai fazer um cálculo da resistência equivalente e você não sabe quantos resistores o usuário quer digitar, então você, programador, vai ter que criar um laço de repetição para que o software funcione de forma autônoma, né? Ou seja, o software possa ir calculando, né, a resistência equivalente baseada na quantidade de resistores que o usuário desejar, tá? Então, se a gente não sabe quantos resistores que o usuário vai utilizar aí no processo, né? Então é interessante que a gente utilize um laço de repetição, enquanto ou o faça enquanto, né? Interessante que a gente utilize um desses dois caras aí. Por quê? Porque a gente não sabe quantos resistores, então a gente tem que ficar solicitando, né, até um momento em que o usuário deseje parar de solicitar, fazer a solicitação, tá? Então é nesse momento que a gente tem que parar. Então é o seguinte: a gente precisa, pessoal, fazer algum mecanismo para sinalizar para o programa, né, que ele deve parar de pedir para o usuário solicitar, né, os resistores, tá? Então a gente tem que criar algum mecanismo. O que eu imagino aqui é o seguinte: você pode criar de diversas formas, né? Você pode, por exemplo, colocar uma pergunta para o usuário: olha, você deseja, né, inserir mais um resistor? Digite sim ou não. Ou você pode, por exemplo, pedir para o usuário assim: olha, enquanto você estiver digitando valores maiores do que 0, né, então eu vou fazer o cálculo. Caso você digite um valor igual a 0, aí eu paro, tá? Pode ser um valor igual a 0 ou negativo, porque no caso aqui a gente está calculando resistência, não tem sentido fazer o cálculo com valor negativo, tá? Então, assim, você pode trabalhar com ele dessa forma. Enquanto o usuário estiver digitando, por exemplo, valores maior do que 0, ele vai estar dentro dessa fórmula, vai estar fazendo todos os cálculos aí, né? Ele vai estar respeitando o laço de repetição, a lógica do laço de repetição. A partir do momento que o usuário parar, né, de digitar valores maiores do que 0 e digitar 0, aí sim o seu software, né, ele vai entender que o usuário digitou todos os valores dos resistores, então nesse momento ele tem que parar, tá? Então imagine o seguinte, gente: primeira coisa, eu vou criar aqui uma variável real. Por que real, professor? Porque eu tenho número, com certeza eu vou ter número fracionário aqui, né, gente? Porque é 1 sobre R1, 1 sobre R2, né? Ou seja,
Com certeza eu vou ter número fracionário aqui, número quebrado na minha conta. E aqui eu vou criar uma variável real chamada resistência equivalente, né? REC. Tá? Essa REC aqui seria o resultado final, tá? E vou colocar uma outra variável chamada somatório, tá? O que seria esse somatório aqui? Esse somatório seria 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre R3 mais 1 sobre R4 mais 1 sobre R5 mais 1 sobre R6 e assim por diante. Então a primeira coisa que eu quero fazer aqui é fazer um somatório, né? Enquanto, por exemplo, esse valor for maior do que zero, né? Ou seja, eu estou somando. Depois que eu tiver o resultado final, né, o somatório final dessa operação aqui, aí eu posso finalizar o meu cálculo, né, calculando a resistência equivalente. Tá? Vou criar uma outra variável chamada resistência, né, ou seja, qual que é o valor de R1, qual que é o valor de R2, qual que é o valor de R3, qual que é o valor de R4 e assim por diante. Tá? Já vou iniciar aqui a minha o meu laço de repetição, né, com faça, tá? Enquanto, tá? Qual que vai ser a condição aqui do faça enquanto? A condição aqui do faça enquanto vai ser o seguinte: enquanto o usuário digitar valores maior ou igual, maior do que zero, né? Então, esse laço de repetição aqui, né, gente, ele vai se repetir enquanto o usuário digitar valores maiores do que zero, tá? Então, enquanto ele tiver valores maiores do que zero aqui, ele vai estar fazendo o somatório que nós vamos ver daqui a pouquinho, tá? Outro ponto importante é o seguinte: por que eu estou trabalhando com o laço de repetição faça enquanto e não enquanto? Poderia trabalhar com laço de repetição enquanto? Lógico que poderia, tá? Isso poderia sem problema algum. É que eu tenho prioridade aqui para o laço de repetição faça enquanto, né, gente? Porque eu quero primeiramente, eu quero iniciar o meu programa, né, fazendo uma solicitação para o usuário de um valor de resistência, ou seja, o valor de um R, por exemplo, como por exemplo R1, né? Se eu usasse o enquanto, eu teria que forçar um valor na minha resistência, na minha variável resistência aí. Só que eu não quero, né? Eu já quero usar o faça enquanto, porque eu já quero começar a fazer a solicitação para ele sem precisar forçar nenhuma variável, tá? Então é o seguinte, eu vou fazer assim: digite o valor de R, tá? Vou colocar uma variável aqui agora, que não se assustem, chamada I, por exemplo, tá? E vou inicializá-la com 1, tá? Então, por exemplo, digite o valor de R1, tá? Por que eu estou colocando aqui, por exemplo, a minha variável I? Perdão, gente. Porque é o seguinte: esse meu I, ele vai ser responsável por ficar incrementando, tá? Ele só vai ter a função aqui de formatação, nada mais, tá? É só para aparecer assim para o usuário: digite o valor de R1, digite o valor de R2, digite o valor de R3, digite o valor de R4. É só uma perfumaria, tá? Então eu inicializo minha variável I aqui, e no final do meu laço, né, gente, eu tenho que ficar incrementando ela a todo momento, né, para poder ficar variando aqui, tá? Depois eu vou ler essa informação que o usuário acabou de digitar, né, e armazenar esse valor em resistência, né? Então, conforme o usuário for digitando valores aqui, ele vai armazenando em resistência. Deixa eu mostrar para vocês, olha só. Aqui ele colocou R1.0. Deixa eu ver o que está acontecendo aqui. Por que esse camarada deixa eu entender aqui. 1, 2. Ele vai aparecer 1.0 mesmo, porque é uma variável real, né, gente? Eu tinha esquecido desse humilde detalhe aqui, tá, pessoal? Desculpa, tá? Ele apareceu 1.0 porque é uma variável real. Como é que eu faço para resolver esse problema aqui, professor? Eu vou deixar minha variável I aqui como inteiro, tá? Aí quando se for inteiro, ela não vai ficar mostrando 1.0. I começa com 1. Aí, I começa com 1. Olha só, agora ficou legal. O R1 vale 10, o R2 vale 20, 30, 40, 50 e assim por diante. Então esse meu valor
I aqui, né, ele é um valor só para mostrar R1, R2, R3, R4, para poder ficar organizado, né, para que o usuário possa visualizar as informações. Aí é o seguinte, se o usuário porventura, né, gente, ele decidir digitar um valor menor ou igual a 0, né, ele vai sair desse laço de repetição e aqui eu vou colocar um escreva para mostrar a resposta, tá? Então vou mostrar assim para ele, ó. Resistência equivalente é igual, né? Aí eu vou mostrar aqui o valor da resistência equivalente, que é através dessa variável aqui que eu quero mostrar o valor da minha resistência equivalente. Eu vou pular uma linha aqui também para ficar legal, tá? Vou inicializar minha resistência equivalente aqui com 0, tá, gente? Só para poder executar o programa. Então, olha só, 1, 2, 3, 4, aí ele digitou 0, por exemplo, né? Então, resistência equivalente aqui virou 0.0, porque eu não calculei ainda, né? Bom, então nesse momento eu só estou cuidando, né? A princípio eu estou cuidando, né, da formatação, ou seja, a forma como os dados vão aparecer aqui para mim na tela. Então aqui ele apareceu resistência equivalente 0. Vou colocar um pular linha aqui também, né, para ficar legal. Olha só, digitou 2, digitou 7, 0, olha lá, resistência equivalente 0, tá? Então nesse momento o meu programa aí ele está formatado de forma correta, né? Então já tem ele já está formatado, tá? Agora é o seguinte, como que eu faço então, professor? Agora eu tenho que começar o somatório. Olha só, vamos analisar novamente a fórmula aqui. A fórmula diz o seguinte, né? Eu tenho que calcular 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre R3 e assim por diante. E eu tenho que somar todos esses valores, né? Eu tenho que somar todos esses valores. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que dividir, né, 1 pelo valor do resistor, depois somar com 1 dividido pelo valor do resistor 2 e assim por diante, tá? Então a tarefa que eu tenho aqui é criar algum mecanismo, né, do código para poder fazer essa divisão e esse somatório, tá? O meu somatório eu vou começar ele com 0, né, porque é legal a gente começar o somatório sempre com 0, né, para não interferir no resultado final. Então é o seguinte, o somatório aqui vai receber o quê? O somatório, né, porque eu estou fazendo uma soma, né, então eu preciso sempre do valor anterior. Então quando eu pego aqui somatório é igual a somatório, eu estou fazendo, né, pegando sempre o valor anterior, né, mais, vou colocar aqui 1 dividido pelo valor da resistência, tá? Então a ideia aqui seria o que? O somatório, né? O somatório seria o que? O somatório seria o valor anterior mais 1 dividido pelo valor de R1, dividido pelo valor de R2 e assim por diante. Então o que eu estou fazendo aqui? Eu estou pegando 1 dividindo pelo valor da resistência que o usuário quer calcular e somando, né? Ou seja, atribuindo em somatório, né? Ou seja, pego o valor anterior de somatório, né? E atualizo com 1 dividido pelo valor da resistência atual aqui do usuário, tá? Então acredito que nesse momento aqui eu já tenha, né, calculado aí o somatório, tá? A gente pode fazer um teste. Imagine só, né? Eu tenho aqui, imagine o seguinte cenário, né? Eu tenho aqui R1 igual a 20, R2 igual a 40, R3 igual a 60, por exemplo, né? Então como é que ficaria? Ficaria, por exemplo, assim, ó, 1 dividido por 20 mais, entre parênteses aqui, né? 1 dividido por 40, né? Mais, 1 dividido por 20 mais 1 dividido por 40 mais 1 dividido por 60. Daria 0,17, né? Então se eu mostrar aqui, por exemplo, o valor de somatório aqui na frente, né? Vamos ver se ele vai dar 0,17. Se eu não errei nenhum cálculo aqui, né? Seria... Opa! Seria 20, 40, 60, né?
Deu 0.0 aqui. Vamos tentar entender o que aconteceu, né? Deu 0.0. Vamos tentar entender. Eu vou colocar aqui, gente, 0.0, 1.0, porque eu estou trabalhando com o número real, né? 20, 40, 60, 0. Olha só. Ele está dando o valor 0 aqui para mim, tá? Por que será? Aliás, ele deu um valor infinito, né? Ele falou que deu um valor infinito aqui, né? Por quê? Porque quando eu digito o valor 0, né, gente, tem razão. Então vou até apagar aqui, não vai precisar disso aqui não. O C++ precisa, mas aqui não vai precisar não. Ele tem razão, porque na hora que eu digito aqui, ó, 20, 40, 60, né, ele faz somatório. Aí quando eu coloco o 0 aqui, eu vou fazer 1 sobre 0. 1 sobre 0 vai dar um número infinito, né? 1 dividido por nada tende a um valor infinito, tá? Então eu não posso realizar esse cálculo aqui, né, gente, quando eu digito um valor 0. Então o que eu vou fazer? Eu vou bypassar esse cara aqui. Então assim, ó, só vou digitar, né, só vou fazer o somatório, na verdade, né, desde que o valor que o usuário digitar for maior ou igual a 0. Caso contrário, ele não vai fazer essas operações aqui, nem do incremento. Isso aqui não precisaria, que é só aparecer na tela aí, mas o mais importante é essa fórmula, ou seja, ele não vai considerar no cálculo, né? Ele vai ignorar, ou seja, se o usuário digitar algum valor menor ou igual a 0, ele vai ignorar essa operação aqui, tá? Olha só, 20, 40, 60, 0, né? Ele deu infinito, o sem vergonha. Vamos tentar entender por que o sem vergonha ele deu valor infinito. Deixa eu ver se eu compilei certo, né? Deu um valor infinito ainda, tá? Vamos tentar entender por quê? Maior ou igual a 0? Não, é maior do que 0, né? O 0 tem que ser ignorado. 20, 40, 60, 0. Ó, o resultado aqui deu 0.91. Devo ter errado aqui no cálculo, né? Vamos calcular aqui. Calculadora tá difícil. Eu digitei 20, 40, 60, né? Então, 1 dividido por 20, 0.05. Então, aqui seria 0,05. 1 dividido por 40, aqui, ó. 1 dividido por 40. Vamos pelo caminho das pedras, mandar aí na calculadora. 0,025. E aqui seria 1 dividido por 60. 0.16667, né? Ele tinha errado aqui. Aí. Então seria 0,05 mais 0,025 mais 0,0167, né? 0,917. Ou seja, 0,916 aqui. Ou seja, ele mostrou certinho, né, o valor, né, gente? Então você pode ver que o somatório aqui ele mostrou certinho o valor. Só precisa formatar depois, né, pessoal? Quantidade de casas decimais. Bom, então o somatório tá legal, né, gente? Então como é que seria aqui, né? O resultado agora aqui vai dar uma regrinha de 3, né? Então eu tenho o resultado desse somatório, então vai ficar assim: 1 que é igual a resultado desse somatório, certo? Dividido por 1, né? Então olha só como é que vai ficar o resultado final. Então ele vai ficar assim, ó: 1 sobre resistência equivalente, que é igual a 0,09166, né? Dividido, como não tenho nada embaixo, eu coloco 1, tá? Então vai ficar uma regrinha de 3 agora. Para concluir o cálculo, né, pessoal? Vai ficar uma regrinha de 3, certo? Então como é que ficaria? 1 que multiplica 1 é igual a 1. REC vezes 0,9166, né? Então esse cara aqui seria o meu somatório, certo?
certo? Então como é que ficaria então? Ficaria 1 que é igual a REC que multiplica somatório, né? Então resistência equivalente nada mais é, está multiplicando, passa dividindo, A1 dividido por somatório, tá? Então a fórmula final aqui, depois que o cálculo do somatório foi realizado, né, gente, é a resistência equivalente aqui, basta somente você pegar 1 e dividir pelo somatório, tá? Onde eu vou fazer isso? Vou fazer isso fora do laço de repetição, faça enquanto, né, que é o resultado final. Então resistência equivalente nada mais é do que 1 dividido pelo somatório, tá? E aqui eu vou fazer uso da biblioteca matemática, né, para poder formatar as casas decimais. Então vou colocar aqui mate, né? Mate.arredondar, né? Qual que seria o número que eu quero arredondar? Esse cara. E vou colocar aqui para arredondar o resultado de resistência equivalente com duas casas decimais, tá? E vou colocar aqui a unidade, né? O Sistema Internacional de Medidas, que no caso para resistência seria ohm, tá? Ohm ou ohms, né? Vamos rodar? Então, se eu pegar, né, seguindo ali aquela linha de raciocínio, 0,91667, né? Então, se eu pegar 1 dividido por 0,91667, eu vou resultar em 1,09 aqui, né? Vamos calcular para ver? 20, 40, 60, 0. Né? Opa, 10,91, tá, gente? Esqueci de colocar um zero aqui, tá? Esqueci de colocar um zero aqui. Ou seja, né, o resultado seria 10,91 ohms, né? Seria o que? O resultado de 1 dividido por esse valor aqui. Deixa eu ver se eu fiz certo, né, gente? É 1 dividido por 0,05 mais 0,025 mais 0,01667, por exemplo, né? Tá certo, eu que fiz errado lá. 10,91 é que no caso aqui eu arredondei, né? Se você arredondar aqui daria 10,91 ohms, ou seja, já está funcionando, né, o meu softwarezinho, tá? Então perceba, pessoal, que não é um bicho de 7 cabeças, né, gente? A fórmula pode parecer um bicho de 7 cabeças, mas não é. Mas é simplesmente você pegar 1 dividir pela resistência no R, né, o valor da resistência equivalente que o usuário quer digitar no momento, né? Então é 1 sobre R1, mais 1 sobre R2, mais 1 sobre R3, assim por diante. Faz todas essas divisões aí e soma tudo. E no final a resistência equivalente seria 1 dividido pelo resultado desse somatório, né? Que é exatamente o que eu fiz aqui. Aqui nesse laço de repetição, faça enquanto, eu fui pedindo para o usuário ir digitando valores aleatórios de resistência, né? Quantos valores? Bom, é indiferente. O usuário pode digitar quantos valores ele quiser, né? E eu fui obrigado a colocar esse C aqui, maior do que 0, porque senão ele dava um número tendenciando ao infinito, né? Então dava erro aqui no cálculo. Então, se o número for maior do que 0, ele entra nessa operação. Qualquer número que seja 0 ou menor, ele vai sair fora desse laço de repetição, né? Porque não vai entrar no cálculo aqui, né? Nessa operação, que é o somatório. E também ele vai sair fora do meu laço de repetição, faça enquanto, né? Depois que eu fiz o somatório, então, através do laço, eu simplesmente peguei 1, dividi pelo somatório, né? Que é baseado lá na fórmula, e mostrei aqui na tela o resultado final, utilizando, né, o recurso da biblioteca Mate aí, com a função de arredondamento, tá? Bom, gente, basicamente, né, é isso aí. Acredito que esses dois exercícios aí que eu acabei de corrigir com vocês, eles vão auxiliá-los, né? Ou seja, eles vão ser tomados como base aí para desenvolver os demais exercícios dessas duas listas, tá bom, gente? Vou ficar por aqui. Qualquer dúvida que vocês tiverem, né, por favor, entre em contato, tá? Até mais!